Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Dizem que tá dando bug no YouTube e muitas das vezes a pessoa se inscreve, mas ela não é registrada como inscrito. Então, se você perceber, por exemplo, agora está com 1.001 inscritos. Se você se inscrever e não der 1.002, é porque não registrou. Aí eu gostaria que você fizesse essa observação nos comentários, caso você não consiga se inscrever. Faz esse favor para mim. Dizem que está dando bug em alguns lugares. Mas eu creio que não vai acontecer nada disso não. Então, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber notificações de novos vídeos, faça o teu comentário, dê o seu like, faça o teu comentário e, acima de tudo, participe enviando o material para outras pessoas. É muito importante você enviar o material para outras pessoas para que outras pessoas possam se inteirar do objetivo deste canal. O objetivo deste canal é convidar a classe dos professores para que a gente possa participar do debate público. O professor precisa participar do debate público. Nós somos a voz dessa grande multidão. Aliás, vou parar de usar a palavra massa. Massa dá uma conotação de massa homogênea, ou mais ou menos homogênea. Não, o conceito de multidão eu gosto mais, o conceito de Antônio Negri, de multidão dentro dessa grande diversidade urbana que nós temos hoje. Então, o professor tem esse objetivo, né, de comunicar o conhecimento formal com essa grande multidão que habita aí as nossas grandes cidades e transmitir a cultura formal, fazer a mediação entre a cultura formal e essa grande multidão. Então, se você acredita nesse objetivo de que o professor tem que ter voz em uma sociedade, compartilhe esse nosso material com outras pessoas. E o nosso canal tem o objetivo também de combater o pensamento binário. Vamos lutar contra o pensamento binário nas redes sociais. Aquele pensamento binário que entende que pau é pau, pedra é pedra. Ou está comigo ou está com o demônio. Ou é de Deus ou é do diabo. Não. Vamos entender que nós somos muito mais que um pensamento binário. Há várias linhas de fuga na nossa convivência social e a gente precisa refletir, pensar no que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com as nossas sociedades, socialmente? O que nós estamos fazendo quando vamos a uma aglomeração de pessoas, sem máscara? O que estamos fazendo? Precisamos pensar. O pensamento binário diz só o seguinte: eu sou a favor, não tem pandemia coisa nenhuma. E o outro diz, não, tem sim. Então a gente fica nesse pensamento binário. Vamos avançar para além disso. E esse canal tem também esse objetivo de levar pensamento, de levar reflexão, de levar análise, de levar o conhecimento filosófico para as redes sociais. Sou professor público da rede pública do estado do Rio de Janeiro e faço isso com o maior prazer. Mas vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é racismo e segurança privada. Há todo um debate entre racismo e segurança pública. Só que nós vivemos em uma sociedade que Antônio Negri chamou de sociedade do homem securitizado. O que é o homem de uma sociedade securitizada? Nós entendemos, e na grande maioria dos países democráticos é assim, a segurança ela é uma atribuição do setor público. Então a sociedade civil arma esse grande número de homens que pertencem, que fazem, que realizam a segurança pública, e esses homens nos defendem. Mas, de uns tempos para cá, tem acontecido um fenômeno chamado neoliberalismo político e econômico.
E o que acontece no neoliberalismo? O Estado, de uma certa forma, ele se retira mais e o mercado e a iniciativa privada toma setores onde o Estado estava presente. E isso aconteceu, isso acontece também na segurança pública. Com o Estado se ausentando na sua atribuição de dar seguridade pública às pessoas, as pessoas vão entendendo que elas precisam agora investir na sua própria segurança, né, de nível privado. Só que essa segurança que eles vão investir, pagando e investindo nelas, é uma segurança privada, não necessariamente uma segurança pública. E essa segurança privada dessa sociedade neoliberal, sobretudo no Brasil, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo lá em Porto Alegre, onde uma segurança privada espancou um rapaz, asfixiou e matou, né? Asfixiou e agrediu até a morte. Aquilo era uma segurança de uma empresa privada. Então, da mesma maneira como nós temos os problemas da segurança pública, problemas de racismo na segurança pública, também temos problemas na segurança privada. Porque dizem os historiadores, e essa segurança privada também é racista, também se volta contra os negros. E segundo muitos historiadores, muitos pesquisadores, as nossas grandes cidades, eu vou falar mais especificamente sobre o Rio de Janeiro, onde eu vivo, as delegacias, quando começaram a ser formadas, elas começaram a ser formadas em áreas onde os negros habitavam e em áreas onde os negros circulavam, porque havia uma ideia de que se há negros, se há pobres e, sobretudo, se há negros, pretos e tão pobres e tão pretos, como diz a canção de Caetano Veloso, então a polícia tinha que estar presente ali. Então começou a haver sempre, e sempre houve, ou quase sempre houve no Brasil, uma certa criminalização da pobreza. Mas isso se intensificou, por isso que as delegacias do Rio são, na Praça Mauá, as primeiras delegacias, né? A primeira foi na Praça Mauá, a segunda foi em Padre Miguel, para, de certa forma, tomar conta dos negros. Então, mas a chegada do europeu no Brasil, nos idos das primeiras décadas do século XX, o europeu chegou aqui no Brasil para trabalhar na iniciativa privada, sobretudo nas fazendas privadas, nas fazendas onde os negros foram escravos. E ao chegar, eles chegaram com uma perspectiva, inclusive política, que havia no Brasil, de branquear a sociedade brasileira. Achava-se que a sociedade brasileira é muito mulata, é muito mestiça, e isso seria ruim para o nosso desenvolvimento. Então vamos branquear a nossa sociedade. E com essa perspectiva trouxeram os imigrantes para cá, sobretudo os italianos, para trabalhar também nas fazendas de café. Com isso, quando o italiano chega, havia uma elite inclusive cafeeira, e haviam os negros. Mas os italianos, os europeus, precisavam se diferenciar de alguém para subir, né, no status social, para subir, pelo menos aparentemente, na pirâmide social. Então começou a haver um certo distanciamento da população negra. Nós não somos como eles. E nesta perspectiva, o negro começa a ser visto como bandido, como vagabundo, como cachaceiro. E é lógico que as condições sociais também levavam muitos negros para essa situação. Mas não significava que o branco era honesto em tudo. Sempre houve corrupção no Brasil. Apenas a criminalidade que envolvia o negro era essa criminalidade mais próxima da classe, do grupo social onde ele estava. Então, desde esse momento, começa a haver uma certa criminalização da pobreza e criminalização da negritude. Então, essa criminalização da pobreza
atinge mais especificamente o negro. Por quê? Porque o negro era o cidadão mais vilipendiado socialmente, era o cidadão mais largado às traças, jogado às sarjetas das grandes cidades. Então, a partir desse momento, começa a haver uma certa desconfiança da população negra e uma certa criminalização, não só da pobreza, mas da própria negritude. Ou seja, ser negro é ser bandido. Começa a haver essa perspectiva. E isso é reforçado muito ultimamente também, não só por causa da perspectiva da segurança pública, mas a segurança privada começa a aparecer e começa a crescer na emergência do neoliberalismo. E essa violência privada faz parte deste contexto que eu falei, da securitização da vida a partir do momento que o Estado vai se afastando. Mas da mesma maneira como o Estado pratica violência racista, a segurança privada também pratica a violência racista. E eu vou explicar melhor ainda nesse vídeo por quê. Mas vamos buscar um pouco na história do liberalismo e do neoliberalismo, como essas coisas foram acontecendo historicamente. Primeiramente, lá nos idos do século XVI ao século XIX, começou a haver o desenvolvimento do liberalismo. O liberalismo, que começou lá no século XVII com John Locke, mas tem o seu principal nome referendado por Joseph Smith, que escreveu um livro célebre chamado A Riqueza das Nações. Então, Joseph Smith entendia, e os liberais também, que o Estado deveria se afastar mais. O Estado deveria não estar tão presente nos destinos da sociedade. Quem deveria dar os destinos da sociedade deveria ser não o Estado, porém as iniciativas privadas, ou seja, o mercado. O mercado deveria conduzir a sociedade porque achava-se que o equilíbrio, o próprio equilíbrio das disputas mercadológicas levaria a sociedade a ser suprida nas suas necessidades. Porém, algumas áreas deveriam continuar nas mãos do Estado. Educação, e segurança pública e algumas áreas da infraestrutura. Mas a segurança pública, segundo os liberais, deveria continuar estando nas mãos do Estado. E Joseph Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, chamava o Estado de Estado guarda noturno. Ou seja, o Estado deveria ser não o Estado policial, mas o Estado guarda noturno. Ou seja, o movimento da sociedade deveria ser organizado e direcionado pela iniciativa do mercado. Mais do mercado e menos do Estado. Porém, o neoliberalismo, que começa ali pelos idos da década de 70, se difere do liberalismo clássico, porque nele começa a haver a perspectiva de que o Estado deve se afastar mesmo. Essa ideia é propalada e cada um deve pagar por tudo. Pela saúde, pela educação, pela segurança. Isso foi, de uma certa forma, implantado no Chile, desde a ditadura militar até os dias de hoje, e até pela sua aposentadoria as pessoas pagavam. Só que agora o problema chegou, a conta chegou, e eles estão tendo que fazer uma nova Constituição para resolver este problema. O mercado largado a si mesmo é problemático. Exemplo, perdão, a crise de 29 nos Estados Unidos. Foi o mercado largado a si mesmo. Então, chegou o keynesianismo, onde o Estado se torna um Estado interventor. Este Estado interventor gerou o Estado do bem-estar social, porque os países da Europa, sobretudo, Estados Unidos, inclusive Japão, começaram a dar bem-estar para o povo,
para que o povo não quisesse que o comunismo chegasse nesses países. Mas aí o Estado do Bem-Estar Social, que pagava literalmente para que as pessoas não quisessem o comunismo nesses países, esse Estado começa a se endividar. E esse endividamento do Estado levou a um questionamento na década de 70, onde o neoliberalismo aproveitou essa oportunidade para dizer, está vendo? O Estado tem que interferir cada vez menos. Então, chegou essa ideia neoliberal, propalada principalmente por Milton Friedman, no seu livro A Riqueza das Nações, está aqui na minha estante. Então, chegou o neoliberalismo. E o neoliberalismo foi crescendo, chegou na América do Sul, nos idos ali do final da década de 80, início da década de 90, e no Brasil chegou a partir de Fernando Collor de Mello, se radicou com o Fernando Henrique e foi confirmado com Lula no governo PT, sobretudo com a Carta aos Brasileiros, né? Carta aos Brasileiros, não, Carta aos Banqueiros, dizendo que os compromissos do Estado brasileiro com a dívida pública, que é um negócio, que é um ativo. Inclusive, eu tenho dito sempre aqui, a dívida é um ativo, é um negócio, e a crise também é um negócio. Porque na crise as pessoas se endividam e a dívida privada e a dívida pública é um ativo que muita gente investe e recebe por isso. Então, são contradições do neoliberalismo. E nessa ideia de que o Estado precisa se afastar, o Estado foi se afastando. Mas no Brasil, o neoliberalismo apenas reforça certos hábitos que nós temos. Porque o Estado brasileiro nunca esteve tão presente assim, gerando bem-estar para as pessoas, gerando segurança pública. Inclusive, nosso problema de segurança pública chegou e começou a se intensificar a partir da década de 70. Na década de 70, a violência urbana chega nas cidades. E a própria imprensa começa a explorar esse lado, e muitos jornalistas começam a aparecer explorando a violência urbana. O Jornal Dia, se você torcesse, saia sangue. O Jornal Dia chega pela segunda metade da década de 70, explorando a violência urbana. O Jornal O Povo veio um pouco depois, explorando a violência urbana. Afanásio Jazade, um jornalista de São Paulo, um radialista, explorando a violência urbana, pedindo pena de morte. Gil Gomes também se projetou falando de violência urbana. Wagner Monte, né, o neurótico não, ele é o histérico Wagner Monte, né, apareceu nessa onda também. Programa de TV como Aqui Agora, que depois passou a ser um programa de jornalismo, fez escola dentro desse jornalismo que faz sucesso até hoje, ali pelo final da tarde, sempre tem aquele jornalismo sensacionalista, que hoje tem aí o Bate, o da Atena, o saudoso Rezende, né? Marcelo Rezende, faz esse tipo de jornalismo. E todo um mercado da comunicação voltada para a segurança pública surge nessa década de 70 e 80. Né? Políticos exploraram isso. Amaral Neto pedindo pena de morte. O Conte Neto, né? Porque a partir da década de 70 e 80, em uma dessas duas décadas, mas se eu não me engano foi na década de 70, surgiu a Rota, Batalhão de Operações Especiais de São Paulo, para combater de forma rigorosa a violência urbana. E o principal comandante, o mais famoso, Conte Neto, hoje é deputado estadual, se eu não me engano, e a pauta dele sempre é a violência urbana. Então, esse clima, esse noticiário todo de violência urbana foi criando um clima de insegurança em relação às pessoas, porque havia a violência real, né? Não como hoje, mas começou a haver uma violência real. Eu morava em Barra do Piraí, Volta Redonda, vinha visitar meu avô aqui em Costa Barros, e havia todo um pânico em relação ao assalto, onde é hoje o tal
tomou a favela ali do Morro da Largatixa, que hoje está muito pior, hoje está um ambiente, você não pode entrar livremente. Mas essa violência urbana chegou por aqui e foi gerando um clima de insegurança. Até minha cidade, Barra do Piraí, tem um programa lá que começou ali no início da década de 80 também, programa Gato Preto, feito por um tal de William Gato Preto. E é o programa mais assistido da cidade. Ou seja, em Barra do Piraí, uma cidade que até 2010 não tinha nem 97 mil habitantes. A violência urbana já gerava problemas, já gerava assunto em Barra do Piraí, e até hoje o programa Gato Preto é o programa mais assistido da cidade, explorando esse lado policial. Então, todo esse clima foi gerando insegurança. Esse clima de insegurança faz com que surja os esquadrões da morte, o Mão Branca. Quem não se lembra do Mão Branca, ali no início da década de 70, Belfor Roxo aqui foi considerada, a cidade onde eu moro, foi considerada na década de 80 a cidade mais violenta do mundo. Ficou famosa no mundo todo. Então esse clima todo de insegurança favoreceu ainda mais a securitização da vida, porque agora as pessoas estavam interessadas em investir na sua própria segurança. Aí surgem os esquadrões da morte e começa a surgir essa ideia de que nós precisamos pagar pela nossa própria segurança. E grandes centros do Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador, talvez Natal, são cidades onde há áreas que são praticamente impenetráveis livremente pelas forças de segurança, que têm que fazer operações gigantescas para entrar nesses locais. Por isso que surgiu no Rio de Janeiro o BOP, explorando também, tendo às vezes que entrar nesses lugares fazendo operações especiais. Isso gera uma insegurança e as pessoas começam a querer investir na sua própria segurança. Aí surgem os flanelinhas. Os flanelinhas que tomam conta do carro, que limpam o carro, mas se o cara não pagar, os flanelinhas podem arranhar o carro, podem roubar o carro. Uma segurança privada por causa dessa mentalidade dos dias atuais. A securitização da vida. Aí, além dos flanelinhas, tem os milicianos, a milícia, que começa a fechar ruas e as pessoas pagam para a milícia, paga a TV a cabo. E essa milícia começa a fazer a segurança da área, às vezes, associadas ao próprio tráfico, que também faz a segurança dessas áreas. E as pessoas compram, né, os produtos da milícia, do tráfico, que vendem bujão de gás, que vendem gatonete, que são os donos das vans, às vezes. É a securitização da vida chegando de forma muito mais objetiva em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo. E a securitização da vida é esse fenômeno desse homem securitizado que falou Antônio Negri. E ele esteve no Brasil, e com certeza o Brasil esteve no Brasil várias vezes. E com certeza o Brasil está também nessa reflexão que Antônio Negri faz no livro dele. Deixa eu me lembrar o nome do livro. Vidas Nômades? Não. Verdades Nômades, onde ele fala sobre isso. Mas, geralmente, as principais vítimas dessa segurança privada também são os negros. Vou contar uma história para vocês uma vez. Eu trabalhava num comércio aqui no centro do Rio de Janeiro e chegou um cara meio maluco na loja. O cara chegou, meteu a porrada num, bateu num. Depois ele voltou na loja, meteu a porrada no mesmo cara. Depois ele voltou na loja, meteu a porrada num outro. Aí eu falei, poxa, minha hora tá chegando, né? Vou chamar a polícia. Mas antes de eu chamar a polícia, eu falei com um policial que fazia a ronda ali, privada, né? Porque no Rio tem muito isso. Aí o cara, quer saber de uma coisa? Ele pegou um pau enorme, pra dar uma paulada na cabeça dele, rapaz. Você vê que loucura? Dá uma paulada na cabeça dele. Aí, logicamente, eu não fiz isso. Fui lá e chamei a polícia. Falei com a polícia. A polícia falou, quando o cara chegar, você fala com a gente. Quando o cara voltou na loja e começou a gritar, fui lá, chamei a polícia, resolvi o problema
da maneira como a gente tem que resolver. Mas aqui no Rio de Janeiro mesmo, o próprio comércio se utiliza dessa securitização da vida. E o próprio comércio tem os lugares. Por isso é que não me surpreendeu o espancamento que matou o João Alberto. Porque é o próprio comércio, por isso que não me surpreendeu o comportamento sereno daquela gerente que viu o rapaz ser morto. Porque nesse próprio comércio, e no Rio acontece muito isso, com certeza em outras capitais também, o próprio comércio tem um lugarzinho onde os seguranças, os policiais e ex-policiais, muitos ex-policiais porque foram expulsos, e muitos são milicianos, mesmo sendo policiais, o próprio comércio da cidade tem um quartinho, às vezes, para o espancamento. Então, há uma aliança entre o comércio da cidade e essa securitização da vida e esses seguranças privados que espancam, na maioria das vezes, negros e pardos, mendigos, pessoas que perambulam pelas ruas, que chegam nas ruas e às vezes realmente fazem pequenos roubos, mas são literalmente espancadas por essas pessoas. É difícil até julgar, porque de fato o comércio tem muito prejuízo com esse tipo de... Como resolver esse problema? O certo seria resolver socialmente, né? Pegando todas as crianças e colocando na escola das 7 da manhã até as 5 da tarde. Dando educação de qualidade para todos. Porque está provado, inclusive, que um dos principais motivos, ou seja, o principal motivo que retira as pessoas do crime é a presença na escola. Saiu da escola, portas abertas para o crime. Mas como a gente vai ter que fundar a república de novo para resolver esse problema, a gente vai ter que tentar solucionar da melhor maneira possível, discutindo os problemas da securitização da vida que chegou e faz parte e está presente no comércio privado. E não só a segurança pública é racista e preconceituosa para com os pobres e tão pretos e para com os pretos e tão pobres. A securitização da vida, propalada por Antônio Negri, chegou praticando o mesmo racismo que a segurança pública pratica. Ok, galera? Vocês são do coração.